organização começou na minha adolescência, que não foi nem um pouco organizada. A minha mãe abria meu guarda-roupa, jogava tudo no chão, falava assim: agora você arruma. Ela falava que se meu guarda-roupa estava desarrumado daquele jeito, imagina a minha vida. Depois eu tratei isso na terapia. Olá, familiares e amigos, tudo bem com vocês? Eu recebi um convite super especial da minha professora de Personal Organizer, a Cris Dumont. Ela me convidou para dar um testemunho do meu aprendizado durante as aulas de Personal Organizer lá na PUC, no ano passado. Eu achei tão ótima essa ideia que eu acabei fazendo um vídeo também aqui pro meu YouTube. O meu processo com organização começou na minha adolescência, que não foi nem um pouco organizada. A minha mãe abria meu guarda-roupa, jogava tudo no chão, falava assim: agora você arruma. Ela falava que se meu guarda-roupa estava desarrumado daquele jeito, imagina a minha vida. Depois eu tratei isso na terapia. Mas eu acabei pegando gosto também pela coisa. Eu gosto de organização e depois auxilia muito no meu dia a dia, no momento da limpeza, da faxina da casa mesmo. Então eu queria dividir com vocês um pouquinho do meu aprendizado. Fiz o curso em 2018. Na época, até a Cris falou pra gente, ofereceu serviços de graça para alguns amigos. Eu acabei conseguindo atender alguns, outros eu não consegui. Até para ter essa experiência prática da organização. Foi ótimo porque eu acabei tendo vários cases de sucesso. O meu objetivo quando eu entrei no curso, além de trazer para minha vida pessoal, foi também proporcionar qualidade de vida para as pessoas que eu atendia. E eu ficava muito feliz quando eu via a gratidão das pessoas no momento que a gente terminava o trabalho. E isso trazia uma paz interior muito grande. Eu falo que ver as fotos do antes e depois dá um negocinho bom no coração. Durante as aulas, eu fui sentindo um pouco o que eu queria focar nessa área. E o meu principal foco era a sustentabilidade, era a organização sustentável. Então eu queria utilizar materiais que os clientes já tinham e até mesmo auxiliar elas no processo do consumo consciente. Uma das coisas que eu mais gostava na organização na casa de clientes era ajudá-los a se dar conta do que elas tinham, do que elas não usavam mais e até mesmo de coisas que estavam vencidas. Porque durante a vida a gente costuma juntar tanta coisa que acaba não percebendo e acumulando. E muitas vezes não vê porque tá lá no final daquela gaveta que você nunca mexe. No processo da mudança para Berlim, eu acabei utilizando muita coisa que eu aprendi nas aulas, principalmente na hora que eu fui desmontar as malas aqui em casa. O que acontece? Viemos do Brasil com 6 malas e 5 gatos, só isso. Durante a arrumação da casa nova, foi muito legal porque a gente teve um recomeço. Então o que eu optei? Eu optei pelo mínimo. Compramos um conjunto de pratos, um conjunto de talheres, cabides iguais, alguns organizadores de gaveta. No momento que a gente foi comprar o guarda-roupa também, a gente pensou em tudo que a gente precisava. O legal aqui é que a gente conseguiu montar o guarda-roupa do jeito que a gente queria, com quantidade de gavetas e tudo mais. No curso também, a Cris falou um pouquinho sobre a organização no pós-luto. Na época, eu nunca imaginei que eu ia viver essa experiência com alguém tão próximo, que foi a partida da minha mãe. Porém, tudo que eu aprendi, eu acabei colocando em prática quando eu fui arrumar os itens da minha mãe. Apesar do luto ser um processo doloroso, ele é fundamental para darmos continuidade na nossa vida. Quem fica tem que lidar com isso. Então, quando eu fui organizar as coisas da minha mãe, eu comecei a raciocinar um pouco sobre isso, sobre como nós, seres humanos, somos pessoas materiais. A gente se apega, na verdade, ao que ficou daquela pessoa. Por exemplo, a minha mãe fazia muito crochê. Enquanto em vida eu via aquilo como um artesanato, depois que ela partiu, passou a ser uma parte dela que ficou. E aí o que eu fiz? Eu lembro que eu acordei um dia e falei: eu preciso organizar isso antes de ir embora, porque eu já estava com a passagem para Berlim comprada. Então eu falei: vai doer e vai ser necessário. Eu optei por fazer tudo sozinha, mas eu acredito que muitas vezes seja necessário uma ajuda profissional, porque ter alguém ao seu lado te dá força.
O que eu fiz na época foi ter colocado um CD do Padre Marcelo Rossi e eu lá com a mãozinha no peito, erguendo mãozinha e fazia as minhas orações enquanto eu ia mexendo nas roupas dela. Porque é triste, é dolorido, então você precisa de muita força. A gente acabou optando por ajudar pessoas com os itens da minha mãe. Boa parte das roupas, sapatos, acessórios, a gente doou para o Asilo São Vicente de Paulo, lá em Sorocaba, e eles ficaram muito felizes, principalmente porque estava chegando o inverno, então a gente doou muita roupa de frio. Os itens de crochê dela, eu e meu pai tivemos a ideia de fazer um bazar na missa de 7º dia dela. E foi muito legal, porque a gente acabou vendendo tudo, muitos amigos dela acabaram comprando as peças para ter um pedacinho dela na casa deles. E o valor que a gente arrecadou, que foi quase R$400, a gente doou para o GEPASSE, que é um hospital de câncer infantil de Sorocaba. E eles também ficaram muito gratos com isso. Nessa organização do pós-luto da minha mãe, eu acho que o que eu quis deixar foi espaço para a nova vida que meu pai ia seguir. A intenção não era deixar um vazio, mas deixar tudo organizado de maneira que ele não sentisse tanto a ausência dela. Que a ausência ia acontecer de qualquer forma, mas eu acho que se ele ficasse vendo todo momento as coisas dela na casa, ia ser pior para ele. Então, para mim, todo o conhecimento que eu tinha, todo esse gosto que eu tenho pela organização, acabou me auxiliando muito nesses 2 grandes momentos da minha vida, que é a mudança para Berlim e a perda da minha mãe. Eu posso dizer que hoje eu estou um pouco mais tranquila, mais calma. A adaptação aqui está bem melhor, a adaptação com a ausência da minha mãe também. E o que eu quero levar para a vida das pessoas e trazer para a minha vida também é que a gente não precisa de muito, a gente não precisa acumular tanta coisa. Eu acho que o profissional de organização ajuda as pessoas a recomeçarem suas vidas, a dar novos rumos para suas vidas, e isso é essencial. E é isso. Eu acho que é importante todo o conhecimento. Eu tinha uma professora na faculdade que falava que conhecimento não ocupa espaço. Então eu posso dizer que tudo que eu aprendi foi aplicado e será aplicado agora para toda a minha vida. E agora veja os antes e depois.